Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone, e quando a gente olha para o mercado de in-ears, existem algumas faixas de preço que são meio que dominadas por um modelo específico. E eu acho que uma das onde isso mais acontece é aquela dos 300 e poucos dólares. Tem dois fones que durante muito tempo foram referências daquilo que seria possível nessa faixa de preço. Moondrop Blessing 2 e Blessing 2 Dusk. O Blessing 2 eu nunca ouvi, tá? Mas por tudo que eu já li, é um fone mais transparente e aberto, enquanto o Dusk é uma reinterpretação feita pelo Crinacle, e é um fone que traz uma tonalidade um pouco mais escura, um pouco mais fechada, mas para muitas pessoas bem mais agradável. No ano passado, a Moondrop lançou a evolução do Blessing 2, o Blessing 3, e de fato é um update incrível, cara. É um fone de alto nível que traz uma sonoridade bem equilibrada, bastante transparente e muito detalhada. Mas assim como o que aconteceu com o Blessing 2, tem bastante gente que acha ele um pouco frio demais e prefere uma tonalidade mais musical, mais envolvente, e pelo menos até agora, nada do Blessing 3 Dusk chegar. Isso abriu espaço para chegar uma gente nova e dar uma chacoalhada nesse reinado aí. E um dos novatos é esse fone, o TIA Audio Hype 2. A TIA Audio, para quem não sabe, é uma marca que, se eu não me engano, pertence à Linsou. Eles já fizeram bastante coisa, desde linhas não tão bem sucedidas quanto a antiga Legacy, até modelos realmente superlativos e emblemáticos como Monarch, Oracle e Divinity. Então assim, eles têm fones muito bem vistos. Essa linha Hype é um pouco mais recente e por enquanto tem 3 modelos. Esse aqui, o Hype 2, é o modelo de entrada. Ele custa 299 dólares e conta com 2 falantes dinâmicos e 2 armaduras balanceadas por lado. Ele foi enviado pela Linsou e hoje vou falar para vocês o que eu achei dele. O link, como sempre, está na descrição, caso você se interesse, mas seguinte, eu vou colocar tanto o link no AliExpress quanto no próprio site da Linsou, caso você queira se arriscar aí fora da remessa conforme. Bom, assim como eu tenho feito recentemente, já postei um unboxing dele aqui no canal, aqui em cima, então não vou gastar tanto tempo assim com isso. Mas é um unboxing que eu considero meio que simples e eficiente, tá? Nada de muito luxo. A caixa é essa aqui, legal, mas nada demais. Você tem uma boa seleção de ponteiras, com algumas em silicone e algumas de espuma. Um paninho para limpeza com o logo da marca e uma case rígida que, sinceramente, é maior do que eu gostaria, tá? Eu acho que no in-ear você não precisa de uma case desse tamanho aqui. Agora, o fone é esse aqui. Ó, eu diria que ele é bem padrão também, tá? Porque é aquela construção mais tradicional, toda em acrílico, com uma face externa com o logo da marca e os grafismos, assim, né? Meio brilhantes. Eu acho que o próprio Blessing 3, por exemplo, é um fone mais rebuscado, né? Tem aquele corpo que parece impresso em 3D, né? Com um negativo ali dentro para todos os componentes, aquela face externa em metal. Enfim, é um fone que eu acho que parece mais sofisticado. Mas assim, não é que o Hype 2 seja ruim, tá? Longe disso, só é um pouco mais padrão, vamos dizer assim. Agora, encaixe, cara, é muito bom. É um fone que encaixou super bem para mim. E principalmente com as ponteiras de espuma, né, como eu estou agora, traz um ótimo isolamento contra ruídos externos. Já o cabo é esse cabo aqui. Eu gostei muito dele, cara, porque é um cabo que eu acho que está no meio termo ideal entre a sofisticação e a conveniência. Eu achei bonito, achei sofisticado, assim. É um cabo que eu pego e falo, pô, isso aqui é um cabo de fone caro, mas ele não incomoda nem um pouco. Agora vamos para o que mais importa, que é o som. Bom, o Blessing 3 Dusk ainda não chegou, então não dá para dizer que a Moondrop dormiu no ponto. Mas eu vou dizer o seguinte, ela vai ter trabalho, tá? Aliás, não só pelo Hype 2, tem um outro fone que chegou há pouco tempo que tá me encantando pra caramba, o Yain Canon 2. Mas assim, na boa, cara, só esse aqui já tem o necessário para roubar bastante espaço e tirar um pouco da hegemonia da Moondrop nessa faixa de preço. Que fone sensacional, gente. Sensacional. É o seguinte, ele é meio que aquilo que eu esperaria de um Blessing 3 Dusk mesmo, cara. É por aí. Belíssimo tuning, muito bem executado e que segue um caminho um pouco diferente do Blessing 3. É um fone mais quente, é mais envolvente, mais musical, mais sedoso, né?
é o que eu esperava de um Blessing 3 Dusk. Mas vamos lá, eu vou explicar melhor. Primeiro, graves. Aqui a gente tem uma clássica pegada Chi-Fi, com subgraves levantados, bem presentes, mas que não chegam a vazar para os médio graves, tá? Tem muito chão, tem bastante autoridade, extensão praticamente infinita, é muito impacto, sabe? Muito, assim, são graves bem físicos, com bastante soco, bastante pancada. Você sente muitos graves. Definição também é legal, tá? São graves com uma ótima textura. Então, assim, gostei muito disso aqui, tá? Uma coisa, eu acho que eles nunca passam do ponto exatamente, né? Eu nunca sinto que são graves exagerados, só que quando eu comparo diretamente com o Blessing 3, eu vejo que eles são mais fortes. E vão acima do que seria neutralidade para mim, tá? O Moondrop certamente está mais próximo dessa minha visão do que seria neutro. Então, é um fone que acaba sendo um pouco mais seco, um pouco mais arejado, entendeu? Por outro lado, o Hype 2 certamente é muito mais divertido, tá? É um fone que empolga mais, que envolve mais. E eu acho que isso tem muito a ver com esse desempenho nos graves, que de novo não é exagerado, tá? Ele vai um pouco mais, enquanto o Blessing 3 para algumas pessoas pode ser um pouco menos. E o que rola no restante do espectro segue um pouco essa linha também. Por exemplo, quando você vai chegando nos médios, a gente vê que o Blessing segue aquele Pinagain que não chega a ser agressivo, mas que é um pouco mais frontal, entendeu? O Hype 2 é um pouco mais comedido. Não tanto quanto um Duno SA6 MK2, por exemplo, mas mais do que o Blessing 3. Ele não chega a perder naturalidade, tá? O timbre é tão realista quanto, mas você tem um pouco mais de maciez e suavidade nessa região, entendeu? O Blessing traz vocais, guitarras, pianos e tal mais destacados, então assim, você ganha tridimensionalidade, você ganha arejamento, até porque você tem essa meio que maior distância dos graves, vamos dizer assim, né? Isso traz mais detalhamento e claridade, mas para mim é inegável o quanto aqui no Hype você ganha bem mais em musicalidade e envolvência. Então, é uma troca que, sinceramente, eu fico feliz em fazer. Eu pego, por exemplo, uma Gonna Be Alright do Robert Glasper com a Legacy e, assim, acho que o Blessing é mais neutro? Cara, acho, tá? Eu acho que nele você ouve mais, você tem mais transparência, mais detalhamento. Mas, primeiro, a diferença nesse sentido em relação ao T-Audio não é tão grande, tá? E segundo, se eu fosse escolher onde eu prefiro ouvir música, na maior parte dos casos, vai ser aqui. E surpreendentemente, cara, ainda que eu acho que o Moondrop tem essa tridimensionalidade maior nos médios, pra mim o Hype 2 é mais espacial no geral. Eu acho que a imagem que ele projeta é um pouco mais difusa, não tem exatamente a precisão e o recorte do Moondrop, mas ela é mais expansiva, ela é maior mesmo, tá? É uma diferença muito pequena, mas que eu acho que existe entre esses dois. Nos agudos, a coisa já é um pouquinho mais parelha entre eles, tá? O que é bom. Eu acho que os agudos aqui são excelentes, tá? Excelentes. Eu não diria que eles são frontais, mas tem algum leve destaque. Tipo, um detalhe de brilho a mais, entendeu? Eles não chegam a ser aqueles agudos de um nível um pouco mais comedido, tipo, que eu considero um complemento dos médios, mas também não é uma área de destaque, como num Duno SA6 MK2, por exemplo, tá? Não é por aí. O timbre é muito bom, a extensão é muito boa também, tá? Muito boa. A minha única crítica, que nem é exatamente uma crítica, porque não é muito justo, é que eles não chegam a ter também aquele último nível de separação e refinamento, polidez. Eu acho que eles podem ser um tiquinho sujos de vez em quando. Mas assim, eu digo isso comparado a fones de um nível mais alto, tipo um Monarch MK3 da própria T-Audio, ou um Unique Melody Mesh MK2, ou um próprio Duno SA6 MK2. Se eu comparar o Hype 2 a fones da mesma categoria, são excelentes, tá? É só que essa é uma área onde eu acho que ele meio que entrega o preço, entendeu? No resto, eu acho que ele é um fone que poderia passar a impressão de que custa mais. Mas é isso, assim, os agudos têm a presença, têm a definição, têm a musicalidade, são muito bem julgados. Então, para fechar, eu espero que a Moondrop esteja realmente trabalhando duro no Blessing 3 Dusk, porque eu acho muito que o Hype 2 vai dar trabalho para ele. Eu lembro que há pouco tempo eu estava conversando com o Tenor do Música Café, e aí eu mandei uma foto de um player que eu estava usando. E eu estava justamente testando o Hype 2 com ele. E aí o Antenor viu só o cabo, mas já reconheceu o fone e perguntou, pô, e aí, tá curtindo o Hype 2? Ele falou que sim, e ele disse que se amarrou, cara, e que considera um dos melhores in-ears até os $1000 que ele já ouviu, cara, no mercado. Eu preciso dizer a vocês que eu concordo, tá? É um fone absurdamente bem tunado. Ele traz um belíssimo equilíbrio entre a técnica
e a musicalidade. É isso, tá? E é justamente o que muita gente sente que o Blessing 3 não faz tão bem assim, porque já é um fone que tem o pé ali no neutro frio, entendeu? Ao contrário do Blessing 2 Dusk, né? E é por isso que muita gente está esperando o 3 Dusk. Então, como já deve ter ficado claro, entre o Hype 2 e o Blessing 3, eu fico com o Hype 2. E mesmo se eu pegar alguns fones mais caros, como o Audio Dream Surgery, Moondrop Variations, ou até o Yan Moonlight, eu ainda escolheria o Hype 2. O próprio Softears Studio 4, cara, que é um fone assim, pelo qual eu sou apaixonado, eu não diria que ele é exatamente melhor. Eu acho que ele faz muita coisa meio que numa linha bem parecida, mas ele traz médios um tico mais pra frente, como se fosse aí um meio termo entre o Hype 2 e o Blessing 3, e agudos em geral mais corretos. Mas assim, não é uma diferença de $140, e muita gente vai preferir o Hype 2, que é mais musical e mais envolvente, tá? Então assim, o Hype 2 vai tirar uma galera da lista de recomendações. Vai tirar um Drop Blessing 3, da parte principal, Audio Dream Surgery e até o Yan Moonlight. É isso. Eu adorei esse fone. Adorei. É um tuning majestoso, tá? É um equilíbrio entre um fone que é musical, é envolvente e ao mesmo tempo é correto. Então, cara, é como se ele estivesse naquele meio termo perfeito, entendeu? Perfeito. Eu fiquei encantado com ele. Encantado. De verdade. Eu não costumo ver reviews de um fone antes de fazer o meu, né? Pra não me contaminar nem nada. Mas eu tenho que admitir que eu vi o review do Antenor desse fone aqui. E ele falou uma frase que eu achei que faz muito sentido, né? Que é tipo... ele sente que um fone é all-rounder quando ele tá fazendo o review, né? Tá ouvindo pra testar. E esquece, meio que se perde na música, entendeu? Para de avaliar. Cara, isso aconteceu muito com esse fone. De verdade. Assim, é um fone que, tipo... Se você falasse assim... Ó, a partir de agora você vai ter que viver com o T-Audio Hype 2 pro resto da vida. Eu ia ficar muito feliz. Muito feliz. De verdade. É sensacional. Recomendadíssimo. Não é um fone barato, mas ele realmente é uma das melhores opções pela faixa de preço. E, às vezes, até acima dela. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.